Então vamos iniciar aqui a questão da abordagem. Como é que eu vou abordar, né? E eu falo para você que abordar é ministrar uma arte de conduzir a pessoa. Você precisa trazer a pessoa para um universo que você já conhece, né? Porque você tem confiança e você consegue, então, trazer essa pessoa para um cenário que você sabe que vai ser boa para ela mesma, tá bom? Então, a arte de conduzir é isso. É você trazer a pessoa, que ela tome uma atitude que seja boa para ela mesma. Legal? E como é que nós vamos, então, conduzir essas pessoas dentro da abordagem? Pergunta, tá bom? Nós vamos fazer 3 perguntas e agora você vai utilizar aí seu papel, sua caneta e vai anotar essas perguntas, porque é a forma que você vai iniciar tanto a abordagem, ó, quem está sem papel e caneta já corre lá para fazer essa anotação, tá bom? É a forma que você vai conduzir a pessoa, tanto para agendar uma visita na casa dela, como para iniciar um bate-papo. Então vamos lá para as 3 perguntas. Primeira pergunta que você vai fazer para essa pessoa. Ô Maria, José, que tipo de água você consome? Essa vai ser a primeira pergunta. Depois nós vamos entrar em cada uma delas, tá bom? Segunda pergunta, e aqui eu fiz uma coisa para vocês entenderem a diferença de como perguntar. A segunda pergunta é: você confia nesta água? Essa é uma maneira de você perguntar se a pessoa tem confiança ou não. Mas aqui, se você não colocar uma ênfase, normalmente, por a pessoa estar no automático, ela pode responder para você que sim, ela confia, né? Então, olha aqui, uma coisa muito importante para você anotar aí na sua pergunta é: você confia 100% nessa água? Você colocaria a mão no fogo pela água que você consome dentro da sua casa hoje? Faz esse 100%, pessoal, faz toda a diferença, tá bom? Então, você confia 100% nessa água, né? Você colocaria a mão no fogo por essa água e você faz a terceira pergunta, independente da resposta. Se a resposta for sim ou não, que ela confia na água, você vai perguntar por quê? Essas são as 3 perguntas que você já deve ter anotado aí, e você vai trabalhar muito essas perguntas, legal? Vamos lá, então, para a primeira pergunta. E muito interessante você ouvir com muita atenção as respostas, tá legal? Primeira pergunta, então. Que tipo de água você consome? Por que nós vamos fazer essa pergunta? Como você está conduzindo essa pessoa para um cenário que vai fazer bem para ela, com essa pergunta você já sabe a resposta. Então você já está preparado para trazer a informação para ela. Assim, Jéssica, como assim eu já sei quais as respostas? Porque só tem 5 formas ela te responder isso, né? Como assim? Ué, ou a pessoa consome água mineral na casa dela, ela compra água ou de galão de 20 litros, ou aqueles galões de 5 litros, né? Então ela compra água mineral. Segunda possibilidade de resposta, que ela consome água da torneira, né? Infelizmente tem muitas pessoas que ainda consomem água da torneira. Terceira possibilidade de resposta, água do poço. Ah, tem pessoas ainda que tem um poço caipira, que ela fez lá 20, 30 anos no sítio dela, ou ela já tem um poço artesiano, então existe essa possibilidade também da água do poço. A quarta possibilidade é que ela tenha um filtro de barro, o famoso filtro de barro, né? Nós vamos dar foto na 60% ainda das pessoas utilizam o filtro de barro. E a quinta possibilidade é que ela já tenha um purificador. Então, olha que interessante. Quando você faz essa primeira pergunta, você já está um passo à frente, porque você já sabe qual é a resposta da pessoa. Então, você consegue trabalhar com um script. Você consegue já ter uma resposta ou outras perguntas para que essa pessoa saia do automático e ela entenda que tipo de água ela consome, ok? Então, vamos trabalhar aqui esses 5 tipos de respostas, legal? Muito importante que você anote todas elas, para que você pesquise mais, para que vocês tenham lá matérias relacionadas a esse assunto também, legal? E veja, eu tenho certeza, você que está aqui na sala, você
utiliza uma dessas 5 formas de consumo de água. Legal? Ou você tem um purificador, ou você tem um filtro de barro na sua casa, ou você tem um poço lá no seu quintal, ou você tem coragem de consumir água da torneira, ou você compra, uma pessoa preocupada com a sua saúde e compra água mineral. Legal? Então vamos lá, vamos para a primeira possibilidade de resposta, que é a água mineral. Pessoal, muito importante é que você elogie essa pessoa que consome água mineral. Você tem que dar os parabéns para essa pessoa. Por quê? A pessoa que compra água mineral, ela está preocupada com a saúde dela. Ela já sabe dos malefícios de água da torneira, dos riscos. Então, para ela ter uma água de mais qualidade, ela compra uma água mineral, né? Só que as pessoas que compram água mineral utilizam essa água só para beber, né? Então, quando ela vai escovar os dentes, ela escova com água da torneira. Quando ela vai fazer um café, por exemplo, que tipo de água elas usam? A água da torneira. Vai lavar o arroz ali, ela não vai lá na água mineral para lavar o arroz com água mineral. Ela usa qual água? Água da torneira, né? Eu tenho certeza que na sua casa, que você utiliza aí água mineral, você foi deixar um feijão de molho. Que água que você usou? Água da torneira. Você não usou água mineral, né? Então as pessoas se preocupam muito com a água que bebe, mas em alguns afazeres elas não se preocupam com a água que cozinham, por exemplo. E aí corre para a água da própria torneira. Então, aqui você, primeiro passo, Jefferson, a pessoa me respondeu que usa água mineral. O que eu faço? Primeiro, dá um parabéns para essa pessoa. Olha, que legal. Você é uma pessoa preocupada, veja que você é uma pessoa preocupada com a sua saúde. Então, você utiliza água mineral. E você pode fazer essa pessoa refletir com relação à água mineral com algumas perguntas. Por exemplo, e o galão? Você confia nesse galão? Né? O galão, ele é reutilizável. Esse galão que está aqui na casa da senhora, ele veio da onde? De onde ele veio, esse galão? A pessoa não vai saber te responder. Ela fala, pode estar vindo de outra casa, mas pode estar vindo de um cemitério, por exemplo. Não pode? Você que usa água mineral, né? Lembra do seu galão aí e fala assim, poxa vida, de onde está vindo esse galão? Você não vai saber responder. Né? Ele pode estar vindo de cemitério, ele pode estar vindo de um hospital, né? Embora agora saiu uma normativa que os hospitais não podem mais utilizar galão de 20 litros. Por quê? Por causa do risco de contaminação. E como é que eu mato uma bactéria que pode estar alojada lá no galão? Ou com produto químico, ou com alta temperatura. Eu posso pegar esse galão de plástico e levar a alta temperatura? Eu não posso, não vou derreter o galão. Eu posso lavar, higienizar, né, fazer asepsia desse galão com produto químico? Eu também não posso, ele vai dar gosto, porque o galão do lado interno ele é poroso, pode dar gosto desse galão. Então você vai trabalhar com perguntas para que essa pessoa entenda o risco dela ter uma água mineral. E a distribuição, então? Esse galão, né, essa água, sai lá da distribuidora num caminhão fechadinho, refrigerado? Não, né? Normalmente, eu já vi nas rodovias, você vai começar a perceber esse tipo de coisa, você vê na rodovia aí o galão exposto ao sol, né? Indo para as distribuidoras. O processo que eu já falei aqui da asepsia do galão é só com água quente, né? E tem bactérias que você às vezes não consegue matar, né? E uma das coisas que eu mais trabalho com as pessoas é com relação a quem? Os entregadores. Né? A primeira coisa que você tem com relação aos entregadores é a questão da segurança. Né? Toda semana, e normalmente uma casa de 4 a 5 pessoas, quem entra lá? Você não sabe, né? Cada semana entra uma pessoa diferente. Você não tem com relação à segurança, você não sabe quem está entrando na sua casa. Outra coisa, como é que é a mão de motoqueiro? Quem já andou de moto aqui sabe como é que fica a mão, né? Tá suja. E os entregadores, baixo do sol, imagina igual hoje, 38 graus na sombra. Imagina esse cara trabalhando na moto para cima e para baixo, como é que tá a mão dele, né? Suado. E aí ele entra na sua casa e pega onde? No bico do seu galão, ainda vem com um paninho que tá lá no bolso dele para tentar limpar ali o galão. E aí você pega o bico desse galão e vira onde? Lá dentro do seu reservatório, né? Então olha o risco de contaminação. Ô Jefferson,
Se eu fizer um teste de cloro nessa água mineral, vai ter cloro? Não, não tem cloro na água mineral. Por isso, o risco de contaminação é muito alto. Nós vimos ali na parte de problemas e oportunidades uma matéria, depois eu vou mandar para vocês através do Rodrigo e do Alexandre, algumas matérias, e uma delas é falando lá sobre água mineral. Né? Tem uma que o G1 lançou, que eles fizeram análise em 16 marcas, né? E 14 estavam impossibilitadas de consumir, porque tinha bactéria. Então, a água mineral tem que tomar cuidado. Né? Fora que dá para a gente pensar qual é a garantia que eu tenho que essa água está vindo de uma fonte legalizada, que tem lá os parâmetros do Inmetro e da Anvisa. Então, temos que tomar cuidado com a água mineral. Fora que é muito caro. Imagina todo dia você fazer café, lavar arroz, lavar feijão de molho com água mineral. O consumo, o valor é muito alto. Né? Então, você acaba gastando muito mais dinheiro utilizando uma água que não é uma água muito confiável. Né? Você tem os seus grandes riscos aí. Legal? Então, no caso da água mineral, você tem que fazer o quê? Elogiar. Parabéns. No caso do purificador, que nós vamos ver lá na frente, você também elogia essa pessoa. Bacana? Então, vamos lá para uma próxima possibilidade. Aí. Então, primeiro, água mineral. Segundo, vou pular o segundo aqui porque é a torneira. Então, vamos lá para a água de poço. Nós vamos falar da torneira lá no final, tá bom? Pessoal, água de poço. Que segmento, para que área você pode ir com relação à água de poço? Primeiro, lençol freático. O lençol freático, ele sofre variações todos os dias, tá legal? A água não está parada ali, ela é corrente, né? Ela tem fluxo. Se chove, se é uma semana chuvosa, o que acontece com o nível do lençol freático? Ele sobe, né? Está em seca, ele baixa. E aí, eu vou mandar uma reportagem para vocês falando sobre cemitério. Está ali na frente, ali, ó, cemitério. O cemitério é um dos grandes contaminantes também da água de chuva, da água de poço, tá? Por quê? Quando você morrer, for enterrado, seu corpo vai começar a soltar um líquido chamado necrochorume, tá? E aí, esse necrochorume, que é um líquido, vai para a terra. Chove, esse lençol freático sobe, tem contato com esse líquido, você faz o quê? Contamina o lençol freático. Né? Então, as chuvas aí também é um grande fator. Outra coisa, normalmente, né, a grande maioria dos casos, quem tem poço, tem um negócio chamado fossa em casa também. E você pergunta isso para ele, como é que faz uma fossa? Poxa, uma fossa eu faço um buraco de 5, 6 metros no chão, e toda a sujeira que sai da casa joga onde? Joga nesse buraco, né? Normalmente, quem tem poço tem uma fossa, né? E aí você acontece, começa a chover, o lençol freático sobe, o que ele vai encontrar? A água lá que está dentro da fossa. E você começa a perguntar para essa pessoa, tá, mas o que joga lá na fossa? Tudo que sai do banheiro vai para essa fossa, né? O resto de comida que você lava ali, detergente, vai para dentro dessa fossa. Choveu, sobe o lençol freático, o que acontece com essa água? Contaminação, tá? Então, são 3 pontos que você vai trabalhar com essas pessoas. O outro ponto, agrotóxicos, tá bom? Isso que você tem fontes aqui, por exemplo, porque é um dado do IBGE, que mais de 150 mil toneladas de agrotóxicos, inseticidas e pesticidas são lançados no solo a cada ano. Né? E muito importante, quando você trabalhar sobre a questão de agrotóxicos, é você dizer a fonte. Né? Falar, olha, fonte do IBGE, porque não é você que está dizendo. Porque senão na cabeça dele, você está tentando induzir. E não é esse o seu intuito, não é isso que você quer fazer com essa pessoa. Você quer fazer o quê? Conduzir essa pessoa, mostrar para ela a realidade. Você fala, ó, tem uma plantação aqui ao redor, né? Plantação de milhos, canaviais,
Tem ou não tem muito agrotóxico? Tem. Por exemplo, o IBGE fala que mais de 150 mil toneladas são jogadas no solo todo ano. Vai para o solo, chove, o que acontece? Encontra lá o lençol freático. Então, você tem muito risco. Uma outra coisa que você vai fazer. Lembra que eu disse no começo que vocês não vão vender nada? Vocês são agentes do quê? De saúde? Então, a primeira coisa, quando você encontrar alguém que consome água de poço, é você conscientizar essa pessoa que ela deve tratar essa água, né? Colocando cloro, cal virgem, né? E hoje você tem algumas possibilidades. Claro, se você não tem condições para comprar um equipamento para ser um clorador automático, você faz isso com o cloro, né? E é muito importante que você faça isso, porque você reduz o risco de contaminação. Então, vai lá, fala, olha aqui, Dona Maria, Seu José, primeira coisa, o senhor precisa clorar o poço do senhor para prevenir a sua saúde. Porque pior do que uma água com cloro é uma água sem cloro. E aí isso precisa as pessoas entender que a água precisa de um pré-tratamento. Inclusive, se você, com certeza, quem já recebeu a jarra, já adquiriu o kit, certeza que você leu o manual. E no manual está dizendo que a jarra, ela precisa de uma água pré-tratada. Então, ela precisa ter lá o cloro. Nós vamos entender essa questão do cloro, que ele é nosso amigo, ele nos protege, mas na ponta, no consumo, ele acaba se tornando um vilão. E aí você precisa de um purificador como a nossa jarra aqui, para poder tirar os metais pesados e o cloro também. Legal? E as fossas residenciais eu também já falei aí. Então, esses são os 3 pontos que você vai questionar e perguntar para as pessoas. Lençol freático, agrotóxico e a questão das fossas residenciais, tá? Hoje, nós temos outros métodos de fazer fossa também, né? Então, biodigestores, enfim, tem outras maneiras de você tratar a fossa também e você não vai contaminar tanto o solo. A questão do cemitério, inclusive uma matéria eu vou mandar para vocês, lá diz que um cemitério consegue contaminar um raio de até 20 quilômetros, tá? Então, tem o cemitério, normalmente, as cidades aí tinham costume, né, as cidades mais antigas, de construir o cemitério sempre na parte mais alta, né? Então, imagina lá, circunferência 20 quilômetros, ela tem essa possibilidade de contaminação por causa dos cemitérios. Vamos lá, terceira possibilidade é o filtro de barro, né? E normalmente quem utiliza filtro de barro tem aquela seguinte frase: nossa, a água sai com gostinho, né? A água não tem que ter gosto, a água não tem que ter cheiro, ela não tem que ter cor. E normalmente as pessoas falam: nossa, mas eu adoro o gosto que o filtro de barro traz. Como é que você vai trabalhar a questão do filtro de barro? Então eu perguntei que tipo de água essa pessoa consome. Ela falou que consome o filtro de barro. Você vai perguntar para ela se ela confia 100% nessa água. E terceiro, você vai perguntar para ela por que ela confia ou não confia. Quais são os pontos? O que você vai trabalhar no seu script, então, se você entrar numa casa que consome filtro de barro? Primeiro, pessoal, avanço de tecnologia. Tudo avança, né? Então, há 10 anos atrás, até menos, 5 anos atrás, ia ser muito mais complicado, muito mais difícil a gente se encontrar, como a gente está tendo aqui uma aula hoje, com pessoas de São Paulo, pessoas de Campinas, pessoal de Maranhão, né? Uma pessoa do Maranhão, Piauí aqui, né? Então, pessoas de todos os cantos do Brasil reunidas graças ao avanço do quê? Da tecnologia. Enquanto eu estou falando com vocês, para saber se está transmitindo, estou usando o celular, aqui, o smartphone também, para a nossa transmissão. Então, a tecnologia, ela avança. Como é que era uma TV há 7, 8 anos atrás? De tubo, gigantesca, e que você ainda tinha que colocar bombril lá na antena, né? Bombril não tem mais 1001 utilidades, agora só 1000, porque não serve mais para pôr na antena da TV. Então, tudo avança. E por que filtro de barro não avança? É isso que você precisa perguntar para a pessoa: olha, como é que era a sua água há 10, 15 anos atrás? A mesma qualidade de hoje? Não. A
qualidade da água piorou. Né? Os tratamentos químicos precisam ser muito mais pesados hoje do que 30 anos atrás. Tá, e por que o raio do filtro de barro não avança? Então a pessoa precisa entender isso. Ela tem uma coisa muito antiga na casa dela que não está preparada para o tipo de água que nós temos hoje. Né? Então vai tirar sedimento, vai reduzir sedimento? Vai. Reduz o cloro? Até reduz, né? Porque o cloro é volátil e ele consegue evaporar com muita facilidade. Mas o filtro de barro é algo muito complicado dentro da casa. Outra coisa, o período da água parada ali na parte inferior, tá? Então, a pessoa pega, joga a água ali em cima, ela por gravidade, ela filtra, não purifica, e fica reservada ali embaixo, né? Úmido. Aí você quer acabar com isso, você faz esse teste aqui, ó, teste do cotonete. Faz o seguinte, dentro do seu estojo aqui, ó, desse estojo maravilhoso do teste, coloca alguns cotonetes aqui dentro, porque você vai utilizar muito para fazer conscientização. E aí, com um cotonete branquinho, a primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Vai passar o cotonete ali, ó, no bico da torneira da pessoa. Você mostra para ela, 90% dos casos, sai verde. Fala assim, põe na boca. Tem coragem de pôr esse cotonete na boca agora? Não, por quê? É porque está sujo. Tá, e de onde está saindo a água que você funciona? Passando por essa torneira. Que é um teste, assim, mais nojento ainda. Levanta, ele pega o filtro, levanta, e na parte de baixo, na parte inferior, onde fica a água ali parada, você passa um cotonete ali dentro. Vai sair, no mínimo, verde, tá? Então, não é uma água confiável. Fora que a maioria dos produtos químicos, metais pesados, não tem redução, né? Então, você precisa de uma água 100% ou uma água metade? Você precisa ter uma saúde 100% ou metade está bom? Então, é uma questão de saúde. Filtro de barro é uma coisa muito antiga e não funciona mais com o tipo de água que nós temos, ok? Rodrigo, se tiver alguma pergunta, você me interrompe, tá bom? E aí a gente responde a pergunta aí. Tá, por enquanto as perguntas não são referentes ao tema, então a gente pode deixar para depois. Legal, show de bola, maravilha. Quinta possibilidade de resposta é um purificador. Então, essa pessoa tem um purificador em casa, né? Ela já tem essa preocupação. Então, a questão do purificador é muito parecido com quem utiliza água da torneira. Desculpa, a água mineral. Ela compra água mineral. Primeira coisa que você vai fazer, você vai elogiar essa pessoa. Porque se a pessoa comprou um aparelho para filtrar ou purificar a água dela, é porque ela é preocupada com a saúde. E ela sabe dos riscos que tem lá na torneira. Tá? Então, primeira coisa, parabéns. Nunca critique ou tente falar mal do aparelho dessa pessoa. Ah, mas o sistema. Ah, mas... Não façam isso, tá legal? O que você vai fazer? Você vai explorar os benefícios do seu aparelho. Você vai explorar os benefícios que a jarra traz. E aí, já deixo uma dica aqui para vocês. Sabe para onde vocês vão? Parte do pH. Vai para esse teste aqui, ó, que nós vamos ver lá na frente, tá bom? Parte do teste do pH. Sim, eu conheço só um aparelho hoje que custa mais de 12 até 18 mil reais que faz a alteração do pH na água, tá legal? Então façam isso. Vai para o teste do pH. Eu tenho um aparelho, um purificador, tá, que elimina os metais pesados, algumas coisas, mas quando eu fiz o teste do pH, a jarra deu de 10 a 0. Então, não fala mal, não critica, elogia e parte para os benefícios da jarra lá na frente. Tá? O que você pode fazer para ajudar? É você perguntar para a pessoa, ó, mas na hora de fazer o café, você usa? Ah, eu uso a água do aparelho. Ó, parabéns, isso mesmo. E para escovar os dentes, por exemplo, tá? Existe um teste que eu posso mostrar para vocês que mostra quanto benefício traz se você criar o hábito de levar a sua jarra para o seu banheiro. E aí você, no copo lá, você usa a água da jarra para enxaguar a boca. Tá? E isso traz muito benefício. Tá? E aí tudo é uma questão de hábito. Se você criar o hábito de fazer isso,
você vai ver quantos benefícios, legal? Então, trabalhe os benefícios e elogie sempre quem tem um purificador. Não critique, não fale mal desse produto. Bacana? Então, essas são as 5 maneiras. Está em vermelho ali, água da torneira. Por que está em vermelho? Porque a pessoa te dando qualquer uma dessas 5 respostas, sempre traga a pessoa para a água da torneira. Tá? Porque no dia a dia a gente utiliza muito a água da torneira. Né? E a gente não pensa nos perigos dessa água. Traga a pessoa com perguntas sempre para a água da torneira. Legal? E aí fica muito mais fácil se a pessoa já responder para você de cara. Eu uso água da torneira para beber. Pronto, você já está no caminho com a pessoa. Legal? Por quê? Vamos pensar um pouquinho aqui na água da torneira e o que você vai fazer com a água da torneira. Você vai trabalhar muito a conscientização.